Pedro, o jornal The Sun, na Inglaterra, ele noticia nesta semana, nos últimos dias ele vem noticiando, na verdade, trabalhando com a informação, envolvendo a possibilidade de uma negociação do goleiro Alisson, saindo do Liverpool e indo para o futebol alemão. E o Inter fica para o Bayern de Munique, para substituir o Neuer, né? E o Inter está de olho nessa negociação, porque isso é um negócio que o Inter tem um percentual interessante, aquele 5% do mecanismo de solidariedade o Inter recebe. Mas não é um segundo movimento que baixa para 2,5%? Mas ele é formado na base, todo ele. Dos 10 aos toda 23 é da base, então toda a formação é do Internacional. Então o Inter observa esse movimento, né? Não existe ainda uma confirmação, não existem valores anunciados. Observa e torce para acontecer, para pegar um troco. E seria uma segunda revenda, né, lá na Europa, porque ele sai da Roma e vai jogar no Liverpool em 2018. E nessa primeira mudança de casa na Europa, o Inter recebeu 16 milhões e 700 mil reais aproximadamente. Né? Então o Inter observa agora, né, o que vai acontecer nesses próximos dias ou meses envolvendo uma possibilidade de negociação. Tem um processo de sucessão que o Liverpool já deflagrou. Isso é interessante ver como é que eles trabalham. O Alisson, grande ídolo, um dos grandes ídolos do inglês, um grande líder nesse momento de retomada do Liverpool do Klopp. O Liverpool já comprou para a temporada que vem o Mamardashvili, goleiro georgiano que está jogando no Valência. O goleiro reserva do Alisson já vem jogando. O Alisson está machucado, mas ele já vem ganhando mais minutos, está jogando mais as Copas. Por que o Bayern está de olho no Alisson? Porque sabe que no final dessa temporada o ciclo do Alisson no Liverpool estará se encerrando. O Alisson tem 32 anos. E o ciclo do Neuer já se encerrou. Ele é 92. Vai fazer 32 agora esse ano. Então assim, eles querem, o Neuer se machucou seriamente, né? Isso. Eles querem ir pro lugar do Neuer, mas já pensando para a temporada que vem. Eu não sei se esse dinheiro entraria agora, porque é um negócio pro ano que vem. Pro ano que vem. Então quando fechar o negócio, o Inter tem direito a esse percentual. O contrato do Alisson, ele vai até 2026 com o Liverpool. Então, recentemente, inclusive, ele rejeitou uma proposta do mundo saudita, não saiu do Liverpool e permaneceu no clube inglês. Se eu lembrar, no meio do seu noticiário que envolve o Internacional, o Alisson teve uma atitude extraordinariamente afetiva dele com o Inter. Porque se ele esperasse mais um tempo, ele sairia do Internacional sem que o Inter fosse ressarcido. Exatamente. E ele fez questão de sair no momento em que o Internacional ainda seria ressarcido, ainda que o valor também não fosse de 2 dígitos em moeda estrangeira, mas o Inter foi pago para que o Alisson saísse. E a iniciativa foi do Alisson. Isso é uma coisa bem legal de dizer. Quando ele está de férias aqui, volta e meia, ele vai ao Beira-Rio com a família. Tem uma relação que ele manteve. A despedida dele, né, foi muito marcante. Termina o jogo. E aí tá o Beira-Rio já às escuras, ele volta pro campo. Exatamente. Aí vai o Muriel, acho que vão os sobrinhos. Ele senta na goleira, né? Se encosta na trave. 2016. Ele é vendido em 2016, 7, 8 milhões de euros. E não sei se o Inter não devia para ele, além desse gesto aí do que o Maurício referiu, não sei se mesmo assim o Inter não devia. Não, acho que não, porque não era um grande salário. Foi um cara... Mas é mais um ingrediente importante em um clube que busca aí uma recuperação financeira também importante. E para o jogo de sábado? Daqui a pouco tem a reapresentação no CT Parque Gigante. Inter sexta. Sábado. Grêmio é sexta. Algumas situações importantes, Pedro. Com relação à escalação, aí o Roger vai começar, claro, a trabalhar esse time. O Borré não vai ficar à disposição, né? Ele vai ser trabalhado para voltar no Clássico Grenal, pós-data FIFA. Joga a Valência, esse é o substituto natural. O sistema defensivo é uma questão interessante, né? Porque até uma semana, 2 atrás, o Roger tinha um meio monte de zagueiros. Exatamente. Não tem nenhum. Quase nenhum. 3 estão fora. Ele tem 2 hoje. Ele tem o Cleiton Sampaio e tem o Vitão. E chamou o Vitor Gabriel da base. E o Fernando tá amarelado. Não vai jogar, tá suspenso. O Fernando tá suspenso. Seria uma alternativa daqui a pouco, numa emergência. Poderia ir pra zaga, né? Ele falou sobre o René, né? O René chegou a jogar já na zaga com o Mano, se não me engano. E o René seria uma opção. Mas o René fica da altura, né? Tu vai tu mesmo. Em alguns momentos, quando precisava botar o time mais à frente, acho que o Kudê também colocou ele de zagueiro. Também colocou na zaga. Também. O Rohel, né, ele foi anunciado uma lesão muscular que ele sofreu no dia 25 contra o Bragantino. Bom, já tem aí uma semana de recuperação e
tem que esperar esses próximos dias para saber se ele consegue voltar a tempo ou não de estar à disposição para o jogo contra o Corinthians. Caso contrário, o Roger não foge muito da dupla que ele escalou contra a equipe do Vitória, o Vitão, que é titular absoluto, claro, e o Cleiton Sampaio, que fez a sua estreia no último final de semana. Com alguma dificuldade, mas certamente um jogador parado há algum tempo, desentrosado, deve melhorar. O Roger, ele fez questão de lembrar isso, né, Pedro? Um jogador que veio da segunda divisão do futebol português, né, importante, né? E com algumas questões a serem acertadas, de posicionamento principalmente, de jogar em linha com os seus companheiros. Então tudo isso o Roger já vem há alguns dias, porque ele não chegou ontem, ele já está um bom tempo já, mais de um mês no Beira-Rio, então ele já vem trabalhando, vem treinando com seus companheiros e vem sendo preparado pelo Roger para ganhar uma oportunidade. E essa primeira oportunidade foi no jogo do final de semana contra o Vitória. E se o Rohel, e a tendência hoje é de que ele não esteja à disposição, o Roger não tem muita opção para o sistema defensivo. Pro meio campo, ele não vai contar com o Fernando suspenso, e tem a questão tornozelo do Fernando também, que é outra informação que hoje à tarde o Inter deve trazer alguma atualização com relação a isso. E aí, claro, falando de clássico Grenal depois da data FIFA. Sem o Fernando, o Rômulo é a possibilidade, talvez o ficha 1 para ocupar o lugar. Perde bastante, né? São duas perdas. Tem a da zaga, né? Porque o Cleiton Sampaio não foi bem, e tem a do Rômulo. A diferença é muito grande. Aí já vai entrar a discussão sobre... Até o Potter poderia dizer a opinião dele sobre, como representante do Inter. Não. Thiago Maia e Bruno Gomes pendurados. Jogam. Ontem o Potter fez essa defesa e eu assinei com a relatoria, que é o seguinte, né, Cristiano? Na matemática pura e simples, Inter e Corinthians... Inter e... Grêmio? Não, agora o jogo, Inter e Corinthians, Inter e Grêmio, Inter e Criciúma, Inter e Atlético Goianiense, os 3 pontos não são relativos, eles são os mesmos. Mas a diferença é que o Corinthians e o Criciúma não dão uma taça. Não, mas é disso que o Inter pretende se livrar. Mas é isso que a gente tem que combater. Isso é que o Inter pretende se livrar. Mas é que a gente eu concordo contigo que são os mesmos 3 pontos, mas na rivalidade do torcedor e do dirigente, que por sua vez é um torcedor que está vestido de dirigente, a vitória que pode inclusive empurrar o rival para uma zona de rebaixamento ou para mais próxima zona de rebaixamento, ela não adianta, ela tem e o clássico por si, ele tem um tamanho ele que eu sou contra. Tá? Mas é que eu acho que o dirigente, quando vira dirigente, uma vez um dirigente desses amigos nossos assim, eu acima de tudo sou um torcedor. Eu disse ele, não, você quando gestor, você é acima de tudo gestor. Tem que controlar o lado do torcedor, né? Se a torcida tem toda a autoridade, toda a legitimidade para pensar até diferente do Potter e dizer, não, poupa todo mundo que eu quero é o Grenal. O gestor tem que dizer, não, os pontos são os mesmos. Não, Maurício, e tem outra coisa. Ele tem legitimidade para isso. O Inter preserva, eu tô acompanhando a questão do Borré, tá? Tô acompanhando a questão do Borré. Borré para o Grenal. Exemplo, vou fazer uma pergunta invertida. Se sábado fosse Grenal, o Borré jogaria? Essa é a pergunta. Talvez você não tenha resposta. Sim. Se sábado fosse Grenal e o Borré jogaria, o Borré tem que ir para Neoquímica Arena e jogar a partida. Essa é a minha linha de raciocínio. Porque é o seguinte, outra coisa, se o Inter leva a gente reserva para lá, vai poupar secretamente, entre aspas, o Inter poupando, ele é mais fraco contra o Corinthians. Aí ele perde pro Corinthians e cria dentro do grupo mais responsabilidade ainda de ter que vencer o Grenal, que é um jogo absolutamente atípico. Depois que acabar Inter e Corinthians sábado, aí começa o Grenal, tá tudo certo. Eu entendo que pesa muito mais. Também interessante. A pergunta da real, o Borré é um belo exemplo para entender isso aí. Nós nunca teremos essa resposta. Sim. Ninguém do Inter vai falar isso para nós. Claro. Mas a questão é, se fosse Grenal sábado, jogaria Borré ou Ener Valencia? Mas, por exemplo, o Roger, quando indagado sobre a questão dos pendurados, ele citou o Bruno Gomes, que hoje é uma grata surpresa para o futebol como lateral direito, né? Hoje o Inter tem 2 opções para o setor. Ele cita, tem Brian Aguirre, tem Natan, o lateral. O Natan pode ser um cara que daqui a pouco, numa eventualidade, possa ser testado na zaga. Ele tem porque altura. Em Portugal ele jogou até inclusive numa linha de 3. Boa lembrança do Léo. Boa lembrança. O Fernando. Quem é que foi teu professor na faculdade? Um deles foi Leonardo Oliveira. Querem que a gente saia aqui do estúdio? Poder ficar só com vocês dois.